Você sabia que os judeus passaram por um período de exílio em uma terra distante? O exílio babilônico foi um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus. E hoje você vai entender o que foi isso e o que podemos aprender com essa história. Vamos falar sobre o exílio babilônico, o que aconteceu com o povo de Israel, como isso afetou a fé deles e as lições que podemos tirar dessa história. O exílio babilônico foi anunciado que aconteceria pelo profeta Jeremias. Jeremias 25, 11. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Jeremias 29, 10. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. O exílio babilônico aconteceu por volta do ano 586 a.C., quando o reino de Judá foi invadido pelo Império da Babilônia. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, derrotou o rei de Judá e levou muitos judeus para viverem em Babilônia, uma terra distante. Isso foi o que chamamos de exílio. O povo de Israel foi levado para o exílio por causa da desobediência a Deus. Eles haviam se afastado dos ensinamentos de Deus, adorando outros deuses e vivendo de forma errada. 2 Crônicas 36, 15 a 16. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisá-los por meio dos seus profetas, porque tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riram desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens e zombaram deles. Finalmente, Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. 2 Crônicas 36, 20 a 21. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim se cumpriu o que Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos, e durante todo esse tempo, a terra vai guardar os seus sábados e descansar. Durante o exílio, os judeus foram forçados a viver em Babilônia, longe de sua terra natal. Foi um período difícil em que muitos sentiram a dor da separação e a perda do templo de Jerusalém, que era o lugar de adoração. Deus não os deixou sem direção. Durante esse período, ele enviou profetas como Jeremias e Ezequiel, que ajudaram o povo a entender que o exílio era uma consequência de suas ações, mas que Deus também tinha um plano de restauração para eles. Jeremias 29, 4 a 7. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Ezequiel 36, 24 a 28. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Após 70 anos, o povo de Israel foi libertado pela Babilônia, quando o Império Persa derrotou os babilônios. O rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Esdras 1, 1 a 2. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Esdras 2,
1-2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Mesmo tendo sido castigados, Deus não os abandonou. Ele cumpriu suas promessas e restaurou o povo, mostrando que, mesmo em momentos de dificuldade, Ele sempre tem um plano para nós. O exílio aconteceu porque o povo de Israel se afastou de Deus. Isso nos ensina que é importante obedecer aos mandamentos de Deus e seguir seus ensinamentos. Isaías 40, 1-2. O Senhor nosso Deus diz: Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Apesar da dor e da perda, Deus estava com o seu povo. Quando passamos por dificuldades, podemos confiar que Deus tem um plano para nossas vidas e Ele sempre nos guia de volta. Isaías 55, 7. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O retorno do exílio mostra que Deus é um Deus de restauração. Mesmo quando erramos ou enfrentamos problemas, Ele tem o poder de nos restaurar e nos dar uma nova oportunidade. O exílio babilônico é uma história de dificuldades, mas também de esperança e restauração. Através disso, vemos que Deus é fiel e cumpre suas promessas. O exílio babilônico nos mostra que mesmo quando enfrentamos as consequências dos nossos erros, Deus nunca nos abandona. Ele é fiel às suas promessas e, assim como restaurou o seu povo após 70 anos de sofrimento, Ele também está pronto para nos restaurar, nos perdoar e nos conduzir de volta ao seu caminho. Mas a pergunta é: você está disposto a voltar para Ele e a confiar nos seus planos para a sua vida? No próximo vídeo, veremos como Deus cumpriu sua promessa e o que aconteceu com o povo de Israel ao retornarem a Jerusalém. Não perca, pois a fidelidade de Deus é maior do que qualquer dificuldade, e sua restauração é algo que todos nós podemos experimentar.